Olá, pessoal. Quanto é 28.140 dividido por 14? Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vamos calcular mais esta divisão. E aprender, relembrar e exercitar a mente. Assim como é importante você exercitar o corpo, também é importante exercitar a mente. E com a matemática, além de você exercitar a mente, você também ganha mais familiaridade com cálculos, que pode facilitar o seu dia a dia. Vamos lá. 28.140 que eu vou dividir por 14. A pergunta que fica: 28.140 é divisível por 14? É ou não é? Coloca nos comentários se é ou se não é e por quê. Por quê? É ou não é e por quê? 28.140 é divisível, preste atenção, é divisível por 14? É ou não é? É? Diga por quê. Não é? Também diga por quê. E vamos lá. Como a gente faz a divisão? Bom, como eu já falei nas outras aulas, a gente pega o primeiro algarismo. Nós temos aqui um algarismo, outro e outro, né? A gente pega o primeiro, que é o 2. E a gente vê se esse 2 ele é menor do que o divisor. Quem é o divisor? O divisor é o 14. Esse número, o número que fica aqui, né, a gente faz até esse símbolozinho aqui e bota o número dentro. O que isso significa? Significa que eu vou pegar este número maiorzão aqui e vou dividir pelo que está aqui dentro. E o que está aqui dentro a gente chama de divisor, que é o 14. Ok? Então vamos lá. 28, 2. 2 é menor que 14? É ou não é? É, né? Como 2 é menor que 14, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Bom, eu vi que o 2 é menor que 14. A primeira coisa que eu faço é pegar um algoritmo aqui e olhar. É o 2. Esse 2 é menor que 14? É. Como ele é menor que 14, aí eu vou o passo 2. Qual é o passo 2? Eu olho para o lado e vejo quem está do lado do 2, está o 8. Então eu junto o 2 com o 8. Se eu juntar o 2 com o 8, dá quanto? 28. Aí agora eu vou pegar esse 28 e vou fazer aquela pergunta novamente. Com a pergunta que eu fiz pro 2. Eu não perguntei pro 2 se ele é menor que 28, do que 14. Perguntei, ó, 2 é menor que 14? É. Como ele é menor que 14, eu olho pro lado, vejo que tem um 8, junto o 2 com o 8, dando 28. Aí agora a gente vai fazer novamente a pergunta. 28, agora é com 28. Antes era com 2, agora é com 28. 28 é menor que 14? Não. Opa, não. Como 28 não é menor que 14, aí eu paro por aqui. Se fosse, aí eu ia continuar o processo de olhar para o lado e juntar. Aí ia dar o quê? Ia dar 281. Mas não é o caso, por quê? Porque 28 já é maior que 14, não é menor. Como não é menor, eu vou simplesmente marcar com um traçozinho aqui e vou dividir o 14, o 28 por 14. Vamos lá? Então vamos lá. 28 dividido por 14. Como é que eu faço? Bom, temos aqui uma maneira de ver isso. Para você que tem mais dificuldade, a gente pega o seguinte: 14 e vai multiplicar. 14 vezes 1 dá quanto? Dá 14. Aí eu pego 14 aqui embaixo e continuo. 14 vezes 2, 14 vezes 3, 14 vezes 4. E continuo se precisar, né? Então vamos parar por aqui para não ter que fazer muito cálculo. 14 vezes 1 dá 14. Quanto é 2 vezes 14? Ó, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, dá 28. Quanto é 3 vezes 14? 3 vezes 14 dá 42. Não conseguiu ver isso? É só pegar o 14 aqui, ó, o 28, eu já tenho o 28, e eu vou somar com 14. É um momento, já que você não soube de cabeça, vamos primeiro praticar a matemática e a soma, e vamos exercitar a mente também. 8 com mais 4 dá 12, né? Ó, só somar. 8, 9, 10, 11, 12. Fica o 2 aqui e sobe 1. Aí eu tenho 2 aqui, com 1 dá 3, com mais 1 dá 4, 42. Então 14 vezes 3 dá 42. E 14 vezes 4? 14 vezes 4 dá 56. Não viu isso de cara? Então vamos pegar aqui o 42
42 e vamos somar com 14. Aqui é mais tranquilo, né? 4 com mais 2 dá 6. 4 com mais 2 dá 6. E 4 com mais 1 dá 5. Opa, 56 é isso mesmo, 56. Ok? Aí vamos voltar para cá. Qual é o número que eu multiplique por 14 que dê 28? Se eu não encontrar esse número que dê 28, eu vou tentar encontrar pelo menos um número que seja o maior número possível dentre os menores de 28, que chegue mais próximo de 28. É o maior, esse é o maior no caso, né? O maior. Por exemplo, se não tivesse 28, aí eu ia ver o número que é o maior dentre os números que são menores que 28. Por quê? Porque se passar de 28 já não serve. Então vamos lá. A gente viu aqui que 14 é 1, 14 vezes 1 dá 14, 14 vezes 2 dá 28. Se aqui desse 29, como 29 é maior do que 28, não serviria. Então a gente ia de 14, porque 14 é o número mais próximo, seria o número mais próximo de 28, e aí a gente usa ele, entendeu? Que a gente consegue na multiplicação. Seria o número mais próximo de 28 que a gente consegue fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, tá? Mas como aqui, em vez de dar 29, deu 28, então a gente vai pegar o 2. 2 vezes 14 é igual a 28. Então lá, 2 vezes 4 é igual a 8, 2 vezes 1 é igual a 2. 8 menos 8 dá 0. 2 menos 2 dá 0. Pronto. Agora, muita gente erra nesse outro passo aqui. Cuidado, galera, cuidado. A gente já calculou 28 aqui, que deu 0, né? A gente achou, deu 2 vezes 14, deu 28. Agora vamos pro próximo passo. Para cá tem aqui mais 3 algarismos. Vamos pegar o 1 e vamos descer. A gente desce 1 aqui, ó. Tá, desceu 1. 1 é menor que 14? É. Como 1 é menor que 14, a gente olha para o lado e vai descer o outro 4. Mas tem o seguinte, quando eu for descer outro número aqui, que seria o 4, eu vou ter que botar um 0 aqui. Por quê? Porque eu não calculei o 1 ainda. Entendeu? Não calculei. Então, como ele não foi calculado, assim, não entrou na operação, eu boto o 0 para poder baixar o 4 aqui. Temos 14. 14 é menor que 14? Não. 14 é igual a 14. Como 14 é igual a 14, opa, vamos botar um 1 aqui. Por quê? Porque 1 vezes 14 é igual a 14. 14 menos 14, 4 menos 4 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Sobrou esse aqui. Dá para não esquecer os números, hein? Às vezes você está distraído, com pressa, você esquece e erra. Então 4. Então 0, eu desço 0. Como eu desci o 0 aqui, e agora o que eu faço? O que eu faço agora, galera? Eu desci o 0 aqui, e agora o que eu faço? Não se preocupe. Se descer o 0 aqui não dá para fazer nada, coloca o 0 aqui também. Pronto. Ficou com dúvida? Será mesmo? Eu pergunto que fica, será mesmo que 28.140 ao dividir por 14 dá realmente 2010? Vamos conferir essa divisão? Como a gente faz para conferir a divisão? Ora, para conferir a divisão, a gente calcula uma multiplicação, porque a multiplicação é o inverso da divisão. Tá? É uma forma da gente verificar se a divisão está correta. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o resultado da divisão, que é o quociente aqui, e multiplicar pelo divisor. Assim, ó. 2010, que eu vou multiplicar por 14. E aí, a resposta tem que ser essa aqui, ó. Se for diferente, significa que ou a divisão está errada ou a multiplicação está errada, entendeu? Se der a mesma coisa, então está perfeito. Tanto a divisão quanto a multiplicação vão estar corretas. Mas vamos lá. 2010, eu vou multiplicar por 14, sinal de multiplicação. Como é que eu faço? Pego o primeiro algarismo, multiplico por 2010. Depois eu pego o segundo algarismo e multiplico também por 210. 2010. Então vamos lá. E bota aqui embaixo, tá? Quando eu calcular 4 vezes 2010, eu vou começar abaixo do 4. Assim como quando eu for calcular 1, eu vou começar abaixo do 1, tá? Quando eu for calcular 1 vezes 1010, eu vou botar o resultado abaixo do 1. Vamos lá? 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. 4 vezes 0 continua sendo 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é o próprio 0. Então, 2 vezes 4 dá 8. Pronto. Aí agora eu fiz aqui, ó, note, eu comecei abaixo do 4. Tá o 4 aqui assim,
eu fui andando. Agora vou fazer agora abaixo do 1, tá? E vou continuar para cá. 1 vezes 0 dá 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é o próprio 0. 1 vezes 1 é 1, porque qualquer número vezes 1 é o próprio 1. Qualquer número vezes é o próprio número, né, que é o 1 no caso. 1 vezes 0 continua sendo 0. 1 vezes 2 continua sendo 2. 2 porque qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. E aqui vai ficar assim, e eu vou somar. 10 com mais nada dá 0, com mais nada dá, continua sendo 0. 4 com 0 é igual a 4. 1 com 0 é igual a 1. 8 com nada, com 0, é igual a 8. E desço 2 aqui. 2 com nada, que não tem nada para somar com 2, continua sendo 2. Então, deu 2.000, não, 28.000, né? E 140. 28.140. Como o resultado aqui deu esse número aqui, significa que tanto a divisão quanto a subtração estão corretas. Ou melhor, significa que tanto a divisão quanto a multiplicação estão corretas. Achou fácil, difícil? Teve alguma dificuldade? Coloca aí nos comentários qual é a sua dificuldade. E agora eu vou... E se no lugar do 140 fosse 141? Vamos ver isso aí? 28.141 dividido por 14. Quanto é que daria? Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Atendendo a pedidos, temos aqui 400 para ser dividido por 200. Sugestão da Michelle. E você tem alguma sugestão? Coloque aí nos comentários. Coloque nos comentários qual é a sua dúvida. Se inscreva no canal, clique no sininho, selecione todas as notificações para você ficar por dentro da novidade do canal. Dê aquele like, curta o vídeo e compartilhe com os amigos do WhatsApp e familiares. Quanto é 400 dividido por 200? Vamos fazer essa conta aqui. E deixa aí nos comentários o seu resultado. Se você acertar, tudo bem, bote os comentários. Se você errar, também coloque os comentários. Porque quando você erra uma questão e coloca nos comentários, você diz para o seu cérebro não errar mais. Porque quando a gente dá importância para um erro, o seu cérebro vai evitar errar. Agora, se você erra e deixa para lá, o seu cérebro não vai ver importância naquilo, então significa que das próximas vezes você vai errar mais vezes. É como quando você vai, digamos assim, você vai passear, por exemplo. Aquilo que você presta atenção, você memoriza, você acaba gravando. Agora, aquilo que você deixa para lá, você esquece facilmente, porque não é importante. Então o cérebro ele é seletivo, ele só presta atenção e memoriza aquilo que você dá importância. O que você não dá importância, ele vai descartar. Tudo bem? Então, um abraço aí para Antônio de Belém do Pará. E você, de onde? Deixa aí nos comentários de onde você é. Um abraço também, deixa eu ver aqui, um abraço também para Otávio de São Paulo. E você, de onde é? Deixa aí nos comentários de onde você está. E vamos lá, pessoal. 400 dividido por 200. Sugestão da Michelle. Michelle Rocha. Um abraço, Michelle. Se você estiver por aí, comente. Vamos lá. Bom, aqui nós temos 400. Como é que a gente vai calcular essa divisão? Ou esta divisão? Então, aqui 200. Note, quando a gente vai calcular uma divisão, a primeira coisa que a gente olha é o seguinte. A gente pega o primeiro algoritmo aqui e olha, esse algoritmo é menor que 200? 4 é menor que 200? É. Se é menor que 200, a gente olha para o lado e vê que do lado tem um zero. A gente junta o 4 com o zero. Juntou, deu 40. Agora a gente pega esse 40 e olha, 40 é menor que 200? É. Se é menor que 200, a gente continua o processo. Qual é o processo? Olhar para o lado e juntar com quem está do lado. Entendeu? Então, a gente começa pelo 4 e olha, 4 é menor que 200? Ou seja, 4 é menor que o divisor. Aqui é o divisor, tá, galera? A gente chama o número que a gente coloca aqui de divisor.
pois é o número que vai ser usado para dividir esse maior aqui, né? Esse número aqui. Então o 200 é o divisor, porque a gente vai dividir 400 por 200. Então a gente vai olhar para o primeiro algoritmo e vai ver 4. 4 é menor que 400? É. Como ele é menor, qual é o processo que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o lado e vai juntar quem estiver do lado. Quem está do lado do 4? O 0. A gente junta o 4 com o 0 e vai ficar 40. Ficando 40, a gente olha para cá de novo e vai ver. 40 dividido 40 é menor que 200? É menor, é maior ou é igual? Se for maior, a gente para por aqui. Ou igual. Maior ou igual, a gente para por aqui. Mas se for menor, aí a gente continua. Aquele processo de olhar para o lado e juntar com quem está do lado. A gente fez com 4, aí juntou com quem está do lado e deu 40. Agora a gente vai ver o 40 e vai ver, é menor que 200? É, como 40 é menor que 200, a gente continua o processo de olhar para o lado e juntar quem está do lado. Quem está do lado do 40? O 0. Então a gente olha para o lado, vê que o 0 está do lado do 40 e junta. Juntando 40 com 0 dá quanto? 400. Agora a gente pega o 400 e olha para o lado. 400 é menor que 200? Não. Como 400 não é menor que 200, a gente para o processo de olhar para o lado, a gente não olha mais para o lado e vamos tentar fazer a divisão, tá ok? Então a gente vai ver que 400 é maior que 200, ou seja, 400 não é menor. Como ele não é menor, a gente para por aqui mesmo, para de olhar para o lado e vamos pegar esse 400 e tentar dividir por 200. Bom, qual é o número que eu multiplico por 200 que dê 400 ou que chegue perto de 400? Ok? Só não pode passar de 400. Porque se passar de 400 não vale. Por exemplo, 1. Vamos pegar um aqui. 1 vezes 200 dá quanto? 1 vezes 200 dá 200. 200 é menor que 400. É. Mas existe outro número que seja menor que 400 ou igual que 400? Existe? Porque se existir um número que seja menor que 400, mas maior que 200, note uma coisa. Eu tenho aqui, eu achei 200. Ok? Se eu pegar 1 vezes 200 dá 200. Né? Dá 200. Dá 200. Bom, eu tenho 400 para cá. 400 para cá. Existe algum número entre 200 e 400 que, se eu multiplicar por 200, vai dar igual a 400 ou um número menor que 400? Porque se não existir, eu paro por aqui, entendeu? Eu vejo que não existe outro número entre 200 e 400, então eu paro por aqui e uso o 1, que eu vou dar 1, aí vai dar 200, aí eu vou botar 200 aqui e eu vou continuar, entendeu? Isso se não tiver outro número. Se tiver um número entre 200 e 400, eu vou usar esse número, tá? Vamos ver. 1 vezes 200 é 200. Bom, agora vamos tentar outro. 2 vezes 200. Bom, 2 vezes 200 dá quanto? Vamos lá. 2, vamos tentar. 2 vezes 200. Ó, 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 2 dá 4. Deu 400. Bom, note, 400 é igual a 400. Então, pronto, já chegamos aonde a gente quer. Se a gente encontrou um número igual a quem está aqui em cima, então é esse número que vai usar. Se a gente não encontrar, a gente vai tentar um número mais próximo possível que seja menor que 400, ok? Qual é o número mais próximo possível de 400 que a gente poderia usar? A gente vai botar ele. Agora, se a gente passar de 400, por exemplo, 3 vezes 200. 3 vezes 200 dá 600. 600 é maior que 400, então a gente considera, assim como 4. 2 vezes 4 dá 800. 5 vezes 200 dá quanto? 5 vezes 200 dá 5 vezes 200 dá 1000. Então, esses números que são maiores que 400, a gente ignora. A gente só fica com quem é menor ou igual a 400. 1 vezes 200 deu 200. Bom, segura ele aqui. Qual é o próximo? Se o próximo passar de 400, então a gente fica com 200. Como o próximo é igual a 400, então a gente pega o próximo, tá? Porque o próximo ele é o número que é igual ou que chega o mais próximo possível de 400. Tá ok? Então a gente pega o 400. 2 vezes 200 é 400. É aqui a gente vai fazer a subtração. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. E 4 menos 4 dá 0. Resto 0. Como deu resto 0, aí a conta é exata. A gente diz que 400 é divisível por 200.
Por que 400 é divisível por 200? Porque dá resto zero. Conseguiu entender como é que se faz? Deixe nos comentários qual é a sua resposta, qual é a sua dificuldade. Fizemos agora a divisão de 400 por 200. A gente pode notar que o resto dá zero e o quociente, que é a nossa resposta, é 2. 400 dividido por 200 dá 2. 2 é o nosso quociente, que é a nossa resposta. E ao fazer a divisão de 400 por 200, a gente encontrou resto zero. É uma conta exata. Então, a gente pode concluir o seguinte: como deu resto zero, podemos afirmar categoricamente que 400 é divisível por 200. Tá ok?